Olá, amados, boa noite, que a graça e a paz do Senhor estejam convosco. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor, desejando mais uma noite de paz para cada um de vocês. Estamos aqui para o nosso estudo bíblico dessa quinta-feira, que continua no livro de João. Nós vamos estudar hoje o capítulo 16. Queridos, como a gente vem estudando aqui nos últimos capítulos, Jesus está dando as últimas instruções e as últimas advertências para os seus discípulos. E ele continua aqui no capítulo 16, ele vai falar de 4 temas aqui, que eu separei aqui para que a gente possa estudar nessa noite. Primeiro, ele vai falar das advertências, né? Sobre o que é que os discípulos vão passar. Ele vai falar da vinda do Espírito Santo, ele vai falar do ministério do Espírito Santo no mundo e o ministério do Espírito Santo na igreja. E depois sobre as dores que os discípulos iriam enfrentar. Então Jesus começa a apertar o cerco, porque ele está se despedindo, ele está dando as suas últimas instruções. Então vamos lá, queridos, nós vamos fazer um estudo mais resumido, porque a gente não tem como fazer um longo estudo apurado da palavra de Deus aqui nesse texto, mas nós vamos dar uma pincelada sobre o que é que esse capítulo 16 de João tem para nós. Muito bem. Do versículo 1 ao versículo 4, Jesus fala algumas advertências. Ele diz no versículo 1: Tenho-vos dito estas coisas para que vocês não escandalizeis ou não venha a tropeçar. Queridos, Jesus está preparando os discípulos para que eles fiquem alerta, fiquem atentos, porque quando chegasse as coisas, as lutas, as perseguições, eles não viessem a esfriar, eles não viessem a desistir da missão que Jesus estava dando para eles, que era de pregar o Evangelho. E ele começa já dizendo: olha, não vou enganar vocês não. Versículo 2 diz: eles vão vos expulsar das sinagogas, vem mesmo a honrar a qualquer um de vós. Eles vão matar e vai falar que isso é a serviço de Deus. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, ó: expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Então, Jesus está dizendo: olha, eles vão matar vocês e eles vão achar que estão fazendo um serviço a Deus. E aí a gente remete o nosso pensamento lá para o Paulo, antes de ser apóstolo. O Paulo, ele começou a matar os cristãos, a prender os cristãos, levar os cristãos, arrastando os cristãos para as prisões, em nome de Deus, porque eles achavam que os cristãos estavam quebrando a lei. Olha como é que Jesus já avisou para eles. E isso acontece, querido, isso aconteceu durante toda a história, né? A igreja perseguida, a igreja até hoje elas são perseguidas e eles perseguem a igreja dizendo que está em nome do seu Deus, em nome de Alá, em nome do seu partido, em nome das suas convicções. Então Jesus já alertava os seus discípulos para isso. Outra coisa interessante, querido, no versículo 3 ele diz: e isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Se os judeus, se os líderes religiosos, se os sacerdotes, os fariseus tivessem conhecido a Deus de verdade e a Jesus, eles não iriam fazer isso, porque eles sabiam que Jesus era de Deus e Deus estava com Jesus. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tenho dito. Eu não vos disse desde o princípio, porque estava convosco. Jesus fala duas coisas aqui interessantes, queridos. Ele diz: olha,
Quando chegar a hora, vocês vão se lembrar. Quando chegar a hora, vocês vão entender. Eu não disse isso antes porque eu ainda estava convosco, mas agora eu vou para o Pai. Então eu quero que vocês fiquem já preparados, alertas, que vocês sofrerão perseguições. Versículo 5 diz: E eu agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós pergunta: para onde vais? Antes que isto vos tenho dito, ao vosso coração se encheu de tristeza. Então, Jesus está se referindo ao capítulo anterior, quando ele disse que queria para um lugar e os discípulos não poderiam ir. Então os discípulos ficaram tristes. Senhor, como é isso? Como que o Senhor, todo lugar que o Senhor vai nós podemos ir, por que esse lugar você não vai? Porque aquele lugar que Jesus estava referindo, antes dele ir para o Pai, ele ia para a cruz. E os discípulos não poderiam ir no lugar dele. Ninguém poderia ir no lugar dele. Nenhum de nós, porque Jesus foi à cruz em nosso lugar. E ele disse: mas antes, porque vos tenho dito isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, versículo 7, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vos enviarei. Queridos, olha que coisa tremenda. Jesus disse: olha, é preciso que eu vá, vocês vão ficar sem a minha presença, mas vocês não vão ficar sem consolo. Vocês não vão ficar sem um consolador. Eu estou aqui agora, mas quando eu for para meu Pai, eu vou mandar o Espírito Santo de Deus. Ele vai ser o consolador, ele vai vos dizer tudo o que vocês precisam fazer, vai ensinar para vocês. E ele continua falando do ministério do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo aqui no mundo, Jesus ele especifica claramente. Ele diz que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pecado é errar o alvo, é ofender a Deus. A justiça é ser correto, ser honesto, ser certinho diante de Deus, não ter nenhuma controvérsia com Deus. E o juízo é para aqueles que não creem. Aqueles que não creem já estão julgados, porque ele diz que o príncipe desse mundo, o diabo, o que comanda o inferno, o que comanda o mundo aqui, ele já está julgado. E aí, versículo 12, ele diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Ou seja, Jesus queria revelar tantas coisas para os seus discípulos, mas eles ainda não tinham a capacidade de compreender. Sabe por quê, amados? Porque o Espírito Santo ainda não estava neles. Era só o Espírito Santo em nós é que faz com que a gente possa entender a profundidade de Deus. Só o Espírito Santo em nós é que pode fazer-nos entender as coisas profundas de Deus para nós. Por isso que o Espírito Santo, eu tenho dito isso e a palavra de Deus diz isso, que ele não pode ficar indo e voltando. No Velho Testamento era assim. O Espírito Santo vinha, fazia as suas tarefas e depois ele voltava. Mas Jesus disse que o Consolador viria e ele ficaria em nós. Isso está lá nos capítulos anteriores que nós estudamos sobre o Espírito Santo. E ele diz também, fala do ministério do Espírito Santo também na vida da igreja. O versículo 13 diz: mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, queridos, Jesus está dizendo: olha, quando vier o Espírito da verdade, vocês vão pregar a verdade. E Jesus disse que ele é a verdade.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o servo de Deus, ele só pode pregar o Evangelho, e ele só prega o Evangelho, ele só fala de Cristo quando ele está com o Espírito Santo nele. Porque o crente que não tem o Espírito Santo, ele não tem vontade de pregar o Evangelho, ele tem vergonha de pregar o Evangelho. Ele se esconde atrás de uma timidez para pregar o Evangelho. Então, mas quando o crente está cheio do Espírito Santo, nós vimos esse relato lá na igreja de Atos, quando os crentes cheios do Espírito Santo, naquele dia de Pentecostes, que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e eles saíram por ali. Pedro, no mesmo dia, pregou um sermão extraordinário, um dos maiores sermões bíblicos. E ali foi, o pessoal, quando terminou de ouvir aquele sermão, eles perguntaram o que vamos fazer, o que podemos fazer. E Pedro diz, crer no Senhor Jesus e será salvo. E aquele povo disse, eu creio. E foram muitas conversões em um só dia, muitas almas, milhares de almas convertidas. Sabe por quê? Porque eles estavam agora cheios do Espírito Santo. Queridos, nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. O crente precisa buscar cada dia mais o enchimento do Espírito Santo. E aí ele continua, versículo 16, diz assim, um pouco e não me verei mais. E outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. E aí surgiu uma confusão na cabeça dos discípulos, e eles dizem assim, então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que é isto que ele está nos dizendo? Um pouco e não me verei mais, outra vez um pouco me vereis de novo? Diziam, pois, que quer dizer tudo isso? E aquela confusão, Jesus está meio emblemático, Jesus não está esclarecendo, ele sempre falou com clareza para nós. Quando ele falava por parábolas para o povo, quando chegava em casa, ele explicava para nós, mas agora ele está sendo muito enigmático. Mas Jesus estava dizendo que um pouco eles não iam ver Jesus. Por quê? Porque Jesus ia morrer. Jesus ia para o túmulo. Então, pelo um pouco, ou seja, 3 dias, ninguém viu Jesus. Mas depois eles viram, né? Primeiro as mulheres, depois alguns discípulos, depois os 11, depois os 120, e depois mais de 500 pessoas viram Jesus. Então era disso que Jesus estava falando. E aí ele continua no versículo 20, na verdade vos digo, que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estarás triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Sabe por quê, queridos? A vossa tristeza se converterá em alegria quando muitas vezes por causa do sofrimento da pregação do Evangelho, de viver o Evangelho, nós vemos a igreja sendo cheias de almas, de pessoas lavadas e regeneradas pelo sangue de Jesus. Eu estava ouvindo uma pregação essa semana, quando um pastor foi à África, e quando ele chegou lá, disseram para ele que estava havendo um grande avivamento naquela cidade, naquele país. E ele chegou lá para pregar, de manhã tinha 8 pessoas. E ele ficou assim meio, disse, mas está tendo um avivamento aqui, mas cadê as pessoas? E aí ele esperou, vai ter culto à noite? Sim, vai ter culto à noite, sim. E aí ele esperou a noite. Quando chegou a noite, as mesmas pessoas. E aí, quando terminou aquele culto, ele chamou o líder daquela igreja e falou assim, meu irmão, cadê o grande avivamento que está acontecendo aqui? Aí ele falou, amanhã eu vou te levar, eu vou te mostrar onde é que está o avivamento. E pela manhã, levou aquele pastor ao cemitério. E ali, queridos, estava muitas cruzes. E ele diz, olha, a igreja não está ali, a igreja está aqui, porque todos esses morreram, porque não negaram, porque testemunharam de Cristo. A igreja do Senhor Jesus, o céu está povoado de pessoas que foram ganhas, eles entregaram a sua vida, mesmo o islamismo matando eles, mas eles não negaram a Jesus. A igreja física ali estava só com 8 pessoas, mas a igreja de Jesus Cristo, os salvos, a igreja dos salvos, a igreja vitoriosa, estava cheia
daqueles irmãos. Então, Jesus, ele está dizendo aqui que os discípulos muitas vezes seriam contristados, mas eles teriam alegria. E quando a igreja de Atos, ela saiu perseguida, quando houve a perseguição, e as pessoas saíam pelas cidades, cada um pregando o evangelho, e as pessoas iam convertendo, e a igreja se alegrava. É tanto que o texto de Atos diz que todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que haviam sendo salvos. E havia alegria, havia amor, havia simplicidade, havia unidade naquela igreja. Essa palavra se cumpriu quando Jesus falou isso aqui. E ele diz também, ele contou uma parábola, ele disse, olha, quando a mulher está na hora da dor do parto, ela sente muita dor. Alguém disse que a dor de parto é a maior dor do mundo. E aí, depois que ela tem aquela criança, depois que a criança vem para os braços dela, aquela dor ela já esqueceu. Assim é quando o crente sofre por amor ao Evangelho. Ele sofre naquele momento, mas quando ele vê almas rendidas aos pés de Cristo, a igreja se alegra. E ele continua dizendo, assim também vós, na verdade, tende tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará de vocês. Ou seja, a alegria do Espírito Santo, meus queridos, ninguém vai poder tirar de você, ninguém vai poder tirar de nós, porque a alegria do Espírito Santo, a alegria de Cristo, ela não depende de situações, porque nós temos o gozo do Espírito Santo em nós. E para terminar aqui, ele diz, e tudo quanto pedires a meu Pai, no meu nome, eu vos concederei. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Ou seja, Jesus disse, olha, vocês vão ter alegria, quando estiverem com um momento de tristeza, peçam a Deus, orem, dobre o seu joelho, curve a sua cabeça, coloque a sua boca no pó e ore, e vocês vão receber a alegria. E ele termina a sua palavra dizendo assim, agora conhecemos e sabes tudo, não precisa de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu Jesus, credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus está dizendo, os discípulos que não iam abandonar Jesus. Ele disse, olha, vai chegar a hora em que eu vou pedir para vocês orar comigo, mas vocês vão estar dormindo, vocês vão estar no sono pesado. E quando a polícia do templo chegar para me prender, cada um de vós vão fugir. E o texto diz que naquele dia os discípulos fugiram, alguns fugiram até enrolados no lençol, todos fugiram, Jesus ficou só. Jesus sofreu só ali toda aquela angústia. Ninguém, até o próprio Pedro, ele negou Jesus 3 vezes naquele dia. E ele termina dizendo, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e vós vencereis. Amados, olha que palavra tremenda, olha que palavra de conforto. Jesus está dizendo aqui, ó, tenho-vos dito isso, não é para que vocês fiquem cabisbaixo, não é para que vocês desistam, não é para que vocês fiquem preocupados, estressados, desistam de ser meus seguidores. Eu tenho dito isso é para que vocês tenham paz em mim, amados. Jesus está dizendo que nós precisamos, nesse momento de angústia, nesse momento de morte, nesse momento de tragédia, nesse momento de medo, ele está dizendo, tenham paz em mim. Tenha a paz de Cristo no seu coração, meu amado. Tenha a paz de Cristo no seu viver. Você está muitas vezes preocupado porque vai perder o emprego, ou que o seu sustento. Tenha paz em Cristo. É a paz que excede a qualquer entendimento. Jesus disse que ia cuidar dos discípulos e ele disse que vai cuidar de nós. Ele está cuidando de nós. Então, queridos, tenha paz. E ele diz, olha,
mas no mundo tereis aflições. Esse mundo nós vamos ter aflições sim, queridos. Nós vamos ter muitas aflições. Mas ele diz, tende bom ânimo. Ou seja, não deixe se vencer pelo medo, pela angústia, pelo terror. Tenha o seu ânimo lá em cima, nesses dias de quarentena. Tenha o seu ânimo perfeito. E você só vai conseguir isso, querido, se você estiver em comunhão com o Espírito Santo. Se você estiver em comunhão com Deus. Se você se entregar à oração, à meditação. Você se colocar diante do Senhor. Você não vai ter essa tristeza invadindo o seu coração. E ele disse, eu venci o mundo. Jesus está dizendo que ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu a dor, ele venceu tudo, e nós também podemos vencer nele. O Espírito Santo está em nós e nós podemos vencer. Então, meus queridos, nessa noite, nesse estudo maravilhoso desse capítulo 16 de João, queridos, que nessa noite ouça esse vídeo, assista esse vídeo e medite. Como é que está a sua vida, meu querido? Você hoje, como é que você está com esse medo? Você está com medo? Você está aterrorizado pelas notícias? Essa semana o Ministério da Saúde está dizendo que esses 15 dias vai ser os piores para o Brasil. As pessoas estão alarmando que 70% da população já está infectada com o vírus, mas nós temos Cristo. Então tenhamos paz. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Tende paz. Queridos, é isso que eu desejo para a sua vida nessa noite. É isso que eu desejo para o seu coração. É isso que eu desejo para a sua família. Tende paz. Paz com Deus. Paz com a sua família. Paz com o seu cônjuge. Paz com seus filhos. Paz com aquelas pessoas que estão te perseguindo. Paz com aquelas pessoas que você não está suportando. Tenha paz. Paulo diz, se possível for, tenha paz com todos os homens. Vamos ter paz. A paz interior. É isso que nós precisamos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.